Olá, meus amigos. A história do mundo é a história dos impérios, a história das guerras. A história do Império Islâmico é a mesma do Império Romano, etc, etc. Começa pequenininho e vai aumentando. O Islã já surge como um projeto de expansão imperial desde o primeiro dia. E não é inexato dizer que ele se inspirou no exemplo de outros impérios anteriores. Então, você vê que esta tendência à formação de império, ela é mundial, ela não é só ocidental. Mas a questão do Império Islâmico, você vê que a expansão islâmica foi a mais rápida da história. Quer dizer, no curso de 70 anos, eles tinham ocupado uma região imensa, quer dizer, era um grupo de meia dúzia de malucos, entendeu? Que no começo são expulsos até da sua própria cidade, não tem lugar nem dentro dela, e que depois volta com uma força avassaladora e vai de conquista em conquista, inspirado pelo mandamento corânico de dominar, de subjugar tudo ao Império Islâmico. Mas o Império Islâmico não é uma invenção de agora, o Império Islâmico é um mandamento corânico. Quer dizer, expandir o Islã por todos os meios possíveis e imagináveis é obrigação estrita do muçulmano. Se ele vai fazer isso por meios pacíficos ou por meios violentos, isso é uma questão para ser discutida em cada caso concreto. Mas a expansão é obrigatória. Cristo diz aos apóstolos, ide e fazei prosélitos por toda parte. Mas não é uma proposta estatal. Ele não diz, nós vamos criar um governo. Não. Existe uma diferença fundamental entre o Evangelho e o Islã, no sentido de que o Islã é um Estado desde o início. Agora, quando os países atacados por esse império têm governos coniventes com o atacante, aí a coisa fica muito triste, né? Fica difícil. O senhor Bergoglio, representante do catolicismo no mundo, o Papa Francisco, ele é complacente com o islamismo, a ponto de dizer que Cristo fez a mesma coisa que o Islã, porque disse aos apóstolos, ide, espalhe a minha mensagem pelos 4 cantos do mundo. Só que o senhor Bergoglio se esqueceu de dizer que nosso Senhor Jesus Cristo não disse aos apóstolos, explodam restaurantes, hospitais, aeroportos, com kamikazes, com suicidas, com homens-bomba, com metralhadora. Espalhe a minha mensagem numa boate gay, metralhando todo mundo, explodindo torres lá em Nova York, etc, etc, etc. O senhor Bergoglio não diz isso, ele fala assim, não, é tudo a mesma coisa. O cristianismo e o islamismo sempre fizeram a mesma coisa, e o islamismo é a religião da paz. Escute aqui, senhor Bergoglio, o islamismo não é uma religião, é um Estado. É um Estado. Todas as leis do islamismo, elas estão, as leis que regem os governos, né, islâmicos, muçulmanos, elas estão contidas na Bíblia deles. Viu, senhor Bergoglio? Agora, é muito triste a gente vê um líder, né, dessa magnitude, um líder dos católicos, o mundo é grande, o mundo ocidental é grande, o catolicismo está lá, né? E ele dizer umas bobagens dessa, né? Não, nós temos que ser, o Islã é a religião da paz. Esse sujeito merece o quê? Hã? Toda a legislação dos países islâmicos ela já está contida no Corão, está ali explicada as normas do comércio, do casamento, da moradia, etc, etc, ocupação desse território, tudo. E no cristianismo você não tem nada disso, você tem apenas a mensagem de salvação das almas individuais, pouco importando qual o estado no qual você está vivendo. Você vê que durante os primeiros 300 anos da vida do cristianismo, os cristãos sobreviveram num meio que não era o deles. Eles não tinham um território deles. Eles estavam vivendo no meio dos cristãos, no meio do pessoal que continuava cultuando a religião antiga. Ao longo de todo esse tempo não houve nem meia tentativa de criar um Estado cristão. Você vê que uma ideia de Estado é totalmente alheia à perspectiva cristã.
Então, graças a esses dois fenômenos, vamos dizer, da absorção da religião pelo Estado romano e depois a necessidade de organizar o território para resistir às invasões, isso aí foi aos poucos desenvolvendo a ideia de um Estado cristão. Ideia que, presta atenção, ela não é inerente à doutrina cristã. Ela é, como dizer, uma possibilidade que está dentro dela. Não é isso? Quando você vê, por exemplo, quando surge no século XX, na Itália e na Alemanha, um partido chamado Democracia Cristã. O que é a democracia cristã? É um partido cristão que concorre às eleições e pode governar o país sem implantar o cristianismo como religião oficial. É uma concepção completamente diferente do que tinha no Império. Isso para vocês verem que não existe nenhuma política, nenhum modelo de Estado que seja inerente ao cristianismo. Não tem nenhum. Às vezes ele defende um, às vezes defende outro. Agora, no Islã não. No Islã você já tem a proposta de um Estado. Só não estava definida a linhagem de sucessão. Quem vai governar esta porcaria? Então, justamente no dia seguinte à morte do profeta, Maomé, surge a disputa entre duas facções desde dentro da família dele. E essas duas facções existem até hoje, que são os xiitas e sunitas. Mas no resto, o Código Civil também teria pronto. Então você tem a ordem social. Agora, procura um Código Civil no Evangelho, você não tem uma palavra de nada. Então tudo foi sendo inventado aos trancos e barrancos. Então essa é uma diferença fundamental entre os impérios ocidentais, que muitos se inspiram na cristandade e tentam traduzi-la de algum modo. Tanto o Império de Carlos Magno se apresenta como um Império Cristão. Então essa é uma diferença fundamental entre o Império Islâmico, que tem uma continuidade desde o primeiro dia até hoje, pelo menos uma continuidade ideológica tem até hoje, e a dos impérios ocidentais, que foram sempre improvisos, de algum modo. Tanto que nenhuma ideia imperial conseguiu jamais se consolidar no Ocidente. Você não tem um império, você tem impérios que sobem e caem, sobem e caem, sobem e caem. Ao passo que, se você falar de Império Islâmico, ele também teve várias versões, mas elas são todas baseadas na mesma doutrina literal. Anos atrás, ele e outros clérigos condenaram 2 intelectuais egípcios que advogavam pelo Islã da Paz. O que o senhor Ahmed fez e todos os pensadores dessa universidade? Condenaram esses 2 intelectuais que queriam a paz, foram mortos. E não aconteceu absolutamente nada com aqueles que mataram. Olha, senhor Bergoglio, uma idiotice dessa, que o Islã é a religião da paz, e comparar Nosso Senhor Jesus Cristo a Maomé, no caso, o islamismo. A Justiça do Sudão condenou uma muçulmana à morte por ela ter abandonado o Islã para se casar com um cristão. A mulher também foi condenada a receber 100 chibatadas por adultério, já que a lei islâmica não considera válido o casamento com um cristão. Como a muçulmana está grávida, ela só será enforcada 2 anos depois do nascimento da criança. Mas as chibatadas serão aplicadas assim que ela se recuperar do parto.